Amém, irmãos? Rapaz. Oi. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Outro, irmão. Glória a Deus. Ui. Isso aqui assusta, viu? Glória a Deus, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por estarmos aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor entrega a cada um de nós que subimos aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos no... Deixa eu ver aqui. No quarto estudo dessa revista. E hoje, não diferente dos outros, mais um tema que mexe com a vida de cada um de nós. Aleluia. Oh, glória. Que fala de propósito, é uma pergunta. Jesus, aqui não é diferente aqui do que está escrito. Ele nos deixa uma pergunta e eu quero iniciar com esta pergunta. Propósito ou desejo? Responda para você mesmo. Eu também quero responder para mim mesmo. Será que nós estamos dentro dos propósitos do Senhor? Ou nós estamos em meio aos nossos desejos, que muitas das vezes se tornam desejos carnais? Não é assim? Responda para você. Eu respondo para mim também. Amém? Glória a Deus. É um tema, como eu disse, é um tema polêmico, onde diz assim para mim e para você: muitos são os planos do Senhor. Texto base, se você quiser acompanhar, está lá em Provérbios 19 e 21, onde diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece... Oi. Oi. Tá bom, meu filho, isso agora? Tá ligando? Vamos dar continuidade então aqui. Vou repetir. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem. São muitos, viu? Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O coração do homem tem muitos planos, sim. Aleluia. Mas nós temos que entender que o nosso coração, nós que somos homem, quero falar de nós homem, ele tem que estar alinhado com o Senhor primeiramente. Por isso que diz aqui na parte B do versículo: mas o que prevalece é o propósito do Senhor. João Nilson, coloca aí aquele versículo 14 do livro aí de Ezequiel, né? Que foi lido aí, hein? Eu estava prestando atenção e se encaixa nisso daqui, viu, irmãos? Versículo 14, João Nilson. Diz assim, irmãos, ó: eu, o Senhor, falei, não voltarei atrás, não mudarei os meus planos, não terei piedade, você será julgado de acordo com seus pecados, conforme o caminho... É isso aí, viu, que chamou a minha atenção. Conforme o caminho errado que escolheu. Aí muitas das vezes entra em meio aos nossos desejos, onde nós entendemos depois que acontece algo que foi o caminho na qual nós escolhemos pelos nossos próprios desejos. Palavra do soberano Senhor. Oh, glória. Isso encaixa no estudo, irmãos. Vou desligar aqui mais uma vez, viu? Agora já deu certo. Aleluia. E falando, começando aqui nesse versículo de Provérbios, irmãos,
Nesses últimos dias eu tenho falado muito, Nancy, aqui, falei até sábado aqui, não sei se vocês lembram, daquela escolha do jovem do filho pródigo, que também se encaixa aqui. Por quê? Porque aquele jovem, ele escolheu conhecer aquilo que o mundo estava oferecendo. Ele escolheu aquilo que aos seus próprios desejos, que eram os seus próprios desejos, e aos seus próprios olhos, era bom. Pois ele tinha pegado a sua parte em tudo que lhe cabia como direito, que era a herança. E ali, como diz na palavra, ele foi viver dissolutamente, até se encontrar, irmãos, em meio a um chiqueiro de porcos. Foi desejos do Senhor? Foi propósito do Senhor? Ou foi o próprio desejo da carne? Desejo da carne, irmãos. E ali, quando ele se encontrou em si, ele viu onde ele estava, cuidando de porcos, e ali comendo junto com os porcos. E ali ele caiu em si, e ali começou a trazer toda a memória daquele jovem, não diferente nos dias de hoje, para mim, para você, para o jovem, para o homem, para a mulher, que os propósitos de Deus na nossa vida, aleluia, é o que deve prevalecer. Para que os propósitos do Senhor venham prevalecer na minha e na tua vida, nós temos que andar alinhado com a palavra do Senhor. E quando ele caiu em si, nós podemos aqui fazer uma conjectura que até ensaiar um discurso ele ensaiou. Quando ele diz assim: eu aqui padecendo de fome, estou dizendo com as minhas palavras, onde eu tinha tudo na minha casa, tinha o amor do meu pai, e aqui hoje me encontro aqui em meio de porcos comendo bolota junto com ele. Mas eu irei retornar, aleluia, à casa do meu pai, e ali vou me oferecer ele como um empregado que tem tudo, tem todas as regalias. E o propósito do pai daquele jovem era tão maravilhoso, não diferente do propósito do pai, que é o meu pai, que é o seu pai, que não deu tempo nem quando ele chegou lá de eu dizer aquilo que ele tinha ensaiado. Ou seja, não deu tempo nem de ele dizer aquele discurso que ele ensaiou, porque o pai já foi logo lhe abraçando. O pai já foi lhe devolvendo todas as regalias, foi colocando sandálias, foi colocando roupa nova, foi colocando um anel no seu dedo. Assim é o Senhor. Esses são os propósitos e os desejos do pai, na qual ele tem preparado para mim e para você. E tem mais algo mais poderoso também. Lá em Tiago, por favor, Jonilson, Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14. Onde muitas das vezes nós fazemos assim, irmãos, ó. Já está escrito aí, mas eu vou relembrar vocês, prestem atenção, viu? Vocês que dizem, quando não está no propósito, quando está nos próprios desejos, é assim, ó: hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Desejos, viu? 14. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou fazer um plano desse se eu não sei amanhã, se eu não sei se amanhã eu estarei vivo? Aleluia. O que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. Aí temos que fazer como o versículo 15 diz aí. Diz assim, bote aí, Johnny, por favor. O que vocês devem dizer, o que eu devo dizer? Eu sempre gosto de me colocar, irmãos. Se o Senhor quiser, querido, não é se eu quiser não, isso aí então já vai ser o desejo do Emerson.
eu tenho que dizer, se o Senhor quiser, eu vou para aquela cidade, Eliana, vou passar um ano, lá vou ganhar milhões e milhões e milhões, se o Senhor quiser. Aí eu vou entender que eu estou dentro do propósito do Senhor, e estou dentro daquilo que Ele deseja para a minha vida. Mas se eu for dizer pelo meu próprio desejo, eu não irei em lugar algum. Você não irá a lugar algum, querido. E essa palavra eu estava lendo ontem, é tremendo, numa resposta no que diz aqui em Provérbios 19, 21. Eu quero repetir: muitos são os nossos planos, muitos são os nossos planos do nosso coração, que está dentro do nosso coração, mas o que prevalece é o melhor para mim e para você, é o propósito do Senhor na tua e na minha vida, querido. Esse sim é o propósito. Aleluia. E na introdução fala assim, sobre o propósito de Deus. Deus criou tudo com um propósito. Claro, se Ele, aleluia, criou todas as coisas, o Senhor tem um propósito em tudo aquilo que Ele cria. Se o Senhor, aleluia, fez o meu pai e a minha mãe me gerar, aleluia, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Mesmo que eu vivenciei no passado, nasci, aleluia, Deus não deixou eu perecer, porque eu estava dentro, eu creio que ainda estou dentro do propósito e dentro do desejo do Senhor. Assim não é diferente de vocês também. Por isso que nós estamos aqui, amém? Glória a Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer lhe abençoar. Repito, temos que andar em pleno alinhamento com a palavra do Senhor, se nós quisermos viver os propósitos do Senhor em meio à nossa vida. Os propósitos de Deus são bons e não podem ser impedidos, querido. Quando você se volta, quando você está, aleluia, aleluia, desejando viver Jesus, aleluia, as promessas, tudo aquilo não serão impedidos na sua vida, porque você vai estar alinhado em meio aos propósitos de Deus. Podem confiar em Deus, porque o seu propósito dele é nos mostrar seu amor e perdão. Por isso que nós estamos aqui, porque em meio, aleluia, aquele propósito que ele fez, querido, ali naquela cruz, foi em favor das nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui, porque o propósito partiu, nasceu ali, para que hoje nós estivéssemos aqui. Aleluia. Por isso que nós temos que confiar, queridos, confiar em seu propósito, porque Ele, aleluia, é aquele que nos mostra o verdadeiro amor, é aquele que nos mostra onde devidamente nós se devemos caminhar, onde faz, aleluia, nós entendemos e enxergarmos que os propósitos de Deus é melhor do que os nossos próprios desejos, porque Ele deseja o melhor para mim e para tu, José. Amém, Zé? Glória. E aqui eu, obrigado, Zé. E aqui eu anotei alguns versículos, querido, que vai falar comigo e com você também, se você quiser anotar, viu? Eu anotei alguns versículos aqui que é poderoso, onde nós entendemos que o amor do Senhor, os propósitos dele é infinito em favor das nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 7, do 7 ao 11, João Nilson. Olha só, queridos, quando você está alinhado, quando você está dentro do propósito, quando você, aleluia, não está além aos seus próprios desejos, mas está a ouvir aquilo que o Senhor deseja para ti, deseja para mim, aleluia, peçam e vocês receberão aquilo que pedirem, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá. 8, João Nilson. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. 9. Se o filho pedir a um pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? Irmãos, é tremenda essa palavra aí.
Se ele pedir um peixe, receberá uma serpente venenosa? Claro que não, irmãos. Mesmo ele sendo mau, ele jamais vai querer isso para o seu filho. Imagina o pai. Imagina o pai. E se vocês que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu pai que está onde? Nos céus, querido, dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Mas quando nós estamos alinhados em meio ao propósito, é melhor ainda para cada um de nós. Aleluia. É interesse de Deus satisfazer os desejos do meu e do teu coração. É interesse do Senhor. Ele é o maior interessado, Lucimar, em desejar tudo aquilo. Ele é o maior interessado em satisfazer o desejo do nosso coração. Mas muitas vezes nós não entendemos e queremos ir pelo nosso próprio desejo, onde lá na frente vai nos trazer tristeza e dor. Porque nós insistimos a não andar alinhados em um meio ao propósito de Deus. Aleluia. E é interesse do Senhor fazer eu e você feliz em todas as áreas da nossa vida, querido. Seja ela material, familiar, conjugal, seja no seu trabalho, seja em meio a todas as coisas, é interesse dele de ver você e eu feliz. Este é o propósito do Senhor. E muitas das vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós temos que passar por algo, temos que passar por pelejas, temos que passar em meio à dor. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo que fala a respeito disso. Mesmo em meio à dor, nós temos que nos esforçar para estarmos em meio aos propósitos do Senhor. Porque muitas das vezes Ele usa aquela dor, Ele usa aquilo ali que nós estamos passando, vivenciando, para que nós venhamos a viver o propósito de Deus. Aleluia. Todos temos propósitos para aquilo que fazemos. Quando nossos propósitos são bons e de acordo com a vontade de Deus, Ele nos o que? Abençoa. Mas muitas das vezes nós queremos pelas nossas próprias forças. Por isso que por isso que Tiago responde assim: se Deus quiser, irmãos, temos que sempre colocar o Senhor na frente. Se Deus quiser, não é eu dizer eu vou me embora para outra cidade porque lá é melhor, eu vou ganhar mais dinheiro. Olha, eu não sei dizer, se Deus quiser, eu vou me mudar e lá vai ser melhor, se Deus quiser. Mas se eu disser pelos meus próprios desejos de ganhar dinheiro lá em outro canto, irmãos, não dá certo, irmão. Porque você vai estar fora do propósito. Você vai estar, aleluia, em meio aos seus próprios desejos carnais. Aleluia. Mas Deus frustra os maus propósitos. Frustrar é Ele deixar bem à vontade, né? Assim. É me deixar do jeito que nós estamos falando aqui. E lá na frente Ele faz com que nós venhamos a ficarmos frustrados, porque não demos ouvido à sua voz. Aleluia. Nosso propósito deve ser fazer primeiro. Olha o primeiro propósito, é a vontade dele. Mas como, irmão, assim? A obediência é um dos maiores, é ser obediente a Ele, obediente à sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. João 16, 23 e 24, Jonilson. Naquele tempo não terão necessidade de me perguntar mais nada. Se pedirem algo ao Pai, Ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome.
tudo que pedimos em nome do Pai, queridos, nós vamos ter, porque, aleluia, Deus vai entender que nós estamos no propósito. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, irmãos. Por isso que aqui ele fala, aleluia, é o desejo dele, fazer com que a nossa alegria venha a ser completa diante dele, diante dos seus propósitos, diante dos desejos que ele tem de que eu e você sermos vencedores, como diz lá na palavra dele. Aleluia. Quando obedecemos os propósitos de Deus, nossos planos nunca fracassam. Quando nós obedecemos, jamais vai fracassar, irmãos. Mas quando nós somos obedientes, nós vamos terminar como disse na instante, frustrados. Deus quer que andemos segundo o quê? O Espírito dele. Aleluia. Deus quer que nós venhamos andar segundo o seu Espírito, meu irmão. Mas, irmão, é impossível. Quando você está no propósito, não é não. Quando você reconhece que errou, não é não, porque Ele vai estar lá para te perdoar. Mas quando eu insisto toda a vida nos meus desejos, em estar fora do propósito dele, claro que jamais eu vou estar andando segundo o Espírito Santo do Senhor. Eu vou estar andando, me perdoe a palavra, irmãos, por isso que eu gosto de me colocar, eu vou estar andando em meio ao espírito das trevas, irmãos, e deixando o Espírito Santo de lado. Deus exige de nós o que, a resposta, obediência. Ele exige. É uma exigência do Senhor. Exige de nós obediência. Aleluia. Precisamos entender que o propósito não é seu. Por isso que eu falo, muitas das vezes nós queremos criar os nossos próprios propósitos, mas nós temos que entender: o propósito não é meu, não é seu, é de Deus. E para que nós não venhamos a andar e viver frustrados, entenda que os propósitos são de Deus. Aleluia. E você andou direitinho quando você contou o seu testemunho aqui, viu, Pamela? Dentro desse propósito. Não passou nem um pouquinho na frente, eu tenho certeza. Deixou tudo no tempo do Senhor. E é assim, irmãos. Se você quer ser um vencedor, deixa no tempo do Senhor. Não adianta eu querer no meu tempo. Mas muitas das vezes, hoje, nesses dias que nós estamos vivenciando, nós queremos tudo ao nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Pedir algo a Deus que desejamos não é errado. Se eu desejo algo que estou desejando a Ele, não é errado. Porém, eu tenho que estar alinhado ao seu propósito. Eu tenho que entender e saber pedir e esperar. Não é errado. Aleluia. Errado é Ele lhe dar e você não agradecer. Não é diferente, meu filho? E o povo hoje em dia é assim. Não tem aquela velho ditado, né? Que é verdade, viu? O povo só quer a bênção, assim. Quando consegue a bênção, deixa o abençoador. Só vem porque está necessitando da bênção, mas não quer o abençoador. Porque a partir do momento que você quer o abençoador, Ele não vai te abençoar só com aquela que você pediu primeiro. Ele vai te abençoar com muitas e muitas e muitas bênçãos do céu. Aleluia. Por isso que Ele vai estar sempre disposto a realizar os nossos desejos, porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem
tem Jesus agora vive para Deus. Podemos resistir aos desejos e prazeres da carne e escolher não pecar. Será que nós achamos tão difícil assim? Como diz aqui, vou repetir: podemos resistir aos desejos e prazeres da carne e escolher não pecar. Se você está alinhado a Ele, você vai resistir e vai dizer um não. Todos nós aqui, eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho certeza no meu coração. Não estou aqui puxando brasa para sardinha de ninguém. Mas eu tenho certeza que todos os dias nós somos tentados, sim. Mas eu tenho certeza que vocês têm o entendimento de dizer um não para aquilo que não vem de Deus. Para aquilo, aleluia, que não é os desejos de Deus para você. Para aquilo que não é inserido como propósito de Deus para você e para mim. Aleluia. O Espírito Santo nos transforma e nos ajuda a amar e escolher o que é certo. Olha só. Quando nós escolhemos o Senhor, ou melhor, quando Ele nos escolheu, passamos a viver Ele verdadeiramente. Aleluia. Ele nos transforma primeiro, claro, e nos ajuda a escolher o que é certo e o que é errado. Ele vai nos dar direção. Um dia no céu ficaremos livres dos desejos da carne e viveremos totalmente para Deus. Um dia no céu. Por isso que nós temos que, aleluia, por isso que nós temos que prevalecer, queridos. Deus fazer eu e você prevalecer até o fim, perseverar até o fim, para que nós venhamos, aleluia, para que quando eu e você chegarmos lá naquele dia, em nome de Jesus eu creio, nós não vamos ter mais essas coisas na nossa mente, nem no nosso coração, aleluia, porque Ele vai, aleluia, nos deixar livres dos desejos que hoje nós temos aqui, que muitas das vezes nós deixamos os desejos da nossa carne, que muitas das vezes nos faz fracos, e não resistirmos. Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13, João Nilson, por favor. Olha essa lição para mim e para você, para todos. Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Olha que o apóstolo Paulo fala aí. Ele fala aí aquilo que ele vivenciou. Porque nós sabemos que no começo, antes de ele ser o apóstolo, Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Perseguia, matava. E diz assim: não estou dizendo isto porque eu estava precisando, pois aprendi. Olha só, ele aprendeu, ó. Porque antes ele vivia no erro, não era assim? Mas ele aprendeu, irmãos, ó. Assim não é difícil eu e você aprender também a vivermos nos propósitos do Senhor, como ele aí, através desses versículos que nós vamos ler, ele aprendeu a viver em meio ao seu erro, ele aprendeu a viver os propósitos verdadeiramente do Senhor. Não estou dizendo isto porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Muitas das vezes, Diogo, nós queremos só ter muito. Por quê? Porque é o nosso desejo, e não é o desejo nem é o propósito do Senhor. Versículo seguinte, Júnior. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter tudo. Muitas das vezes, quando nós passamos um pouquinho de necessidade, nós queremos sair já da presença. Nós damos vazão, damos lugar aos nossos desejos. Eu não vou mais. Irmãos, é forte, irmãos. Eu não vou mais, porque lá em casa não tem nada e não chega nem o irmão para ajudar. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi, olha só.
Eu estou tomando posse. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância. Quer com o estômago satisfeito, igual o meu, gordinho. Quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Ei, irmãos, quando eu e você estamos inseridos nos planos do Senhor, estamos inseridos no propósito, aleluia, do Senhor, tu vai conseguir vencer e aprender em meio. Tudo isso aí, irmãos, também, que Paulo conseguiu vencer. Não é diferente para que eu e você venhamos aprender. Como ele diz, ele soube, irmãos, viver contente. É uma coisa mais difícil hoje, é você viver contente em meio à escassez. Mas quando você, aleluia, ouve a palavra do Senhor e entende que Ele tem um propósito na tua vida, aleluia, Ele deseja o melhor para ti, tu vai viver contente em meio sim à circunstância, porque Ele é fiel. Aleluia. 13, João Nilson. Eu posso fazer todas as coisas. Você pode, quando você está inserido no propósito. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com força que Cristo te dá, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui próprio Paulo está dizendo que ele aprendeu, Leonardo. Ele aprendeu mesmo em meio aos erros dele, ele aprendeu, aleluia. Ele diz que aprendeu a estar a essa habilidade. Aí ele passou a ter habilidade, irmãos, em ser alegre tanto quanto estava com o estômago cheio e quando estava em meio à fome. Isso é propósito, irmãos. Isso é propósito, Isaías, é eu entender que Deus jamais vai deixar o filho dele mendigar, porque você está no propósito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aprendeu a viver contente, independente da circunstância na qual ele viesse viver ou vivenciar. Ele aprendeu. Por isso que Deus quer que nós venhamos a aprender também, viver em meio às nossas dificuldades. Mas quando nós aprendemos é porque nós estamos alinhados ao propósito dele. Aleluia. O que está fora não pode mudar o que sou por dentro. A nossa alegria não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. A nossa alegria depende de quem somos e o que já conquistamos nele. Em quem? Em Deus. Tudo aquilo que você já conquistou em Deus, se alegre, irmãos. Não tem necessidade de você querer mais e mais e mais e mais. Se alegre com aquilo que você... Eu sou alegre com aquilo que eu tenho. Graças a Deus. Eu e a minha esposa, irmãos, Nunca tive negócio de inveja, não. Porque tudo é no tempo do Senhor. Tudo tem que ser com humildade na presença do Senhor. E quando nós andamos assim é porque é sinal que você está alinhado com o Senhor, com a sua palavra. Estamos finalizando, estamos chegando já no final, irmãos. Aleluia. Existe uma diferença entre propósito e desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. É impossível. Tem gente que diz é difícil, né, irmão? Porque é difícil, irmãos. Mas quando você vive Jesus, não é impossível. Porque você está entendendo que vive Jesus verdadeiramente. Quero repetir: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Está lá em Gálatas 5:24. Os desejos e prazeres vêm do homem, isso é fato. Mas os propósitos vêm de Deus.
Por isso que eu digo, muitas das vezes nós queremos criar os nossos próprios propósitos. E isso é desejo e prazer de nós homens. Mas os propósitos vêm de Deus. Aleluia. Janils, coloca aí o vídeo. Depois eu encerro aqui com essa outra parte aqui, amém? Escute e assista esse vídeo, é pequenininho, irmãos, mas é edificante para a gente aprender. Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz: Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Sabe, muitas pessoas costumam dizer que o Senhor responde às nossas orações de 3 maneiras: sim, não ou espere. Na verdade, esta é uma forma um pouco simples de encarar a atuação divina de Deus nas nossas vidas. Porém, também é verdade que ficamos inquietos quando Deus nos coloca num compasso de espera diante de alguma dificuldade ou de alguma aflição, apesar das nossas orações. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não se apressou em socorrê-lo. Será que agiu assim porque não o amava? Sabe, o texto bíblico deixa claro que Jesus amava a Lázaro e também as suas irmãs, mas sabia muito bem qual era a finalidade daquela doença e agiu conforme a vontade de Deus. Sabe, nós não conhecemos e não entendemos os propósitos de Deus na nossa vida. Muitas vezes estamos esperando uma resposta divina, sofremos a dor da morte ou presenciaremos uma injustiça. E logo perguntamos: por que Deus? Por que não resolve todos os nossos problemas? Nesses momentos é importante lembrar que Deus criou um mundo perfeito. Contudo, o homem estragou a obra perfeita de Deus. A maldade, as doenças que existem são por causa do pecado, mas Deus nos deu uma solução para todos os nossos problemas. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Sabe, a morte e a ressurreição de Jesus são a garantia da nossa salvação, a salvação pela fé em Cristo, que nos dá a certeza da vida eterna. E esse tem que ser o nosso maior consolo, que podemos ter diante aí das dificuldades pelas quais viemos a passar durante o nosso dia, durante a nossa vida. Isso não quer dizer que Deus não está conosco agora. Em meio ao sofrimento, nós podemos ter a certeza de que Deus é sensível ao que sentimos. Jesus passou pelos piores sofrimentos que um ser humano pode enfrentar. Ele sabe exatamente o que sentimos e se compadece de nós. Ao encarar a morte de Lázaro, Jesus chorou. Está lá em João 11:35. Seja qual for o problema ou sofrimento que tivermos que encarar, Deus é capaz de transformar o mal em bem. No calor da fornalha da provação, nós não percebemos como ela poderá nos beneficiar, mas devemos lembrar que não é Deus quem causa o nosso sofrimento. Ao contrário, Ele utiliza para o nosso próprio bem. O Senhor usa os momentos de angústia do cristão para a sua glória. Um cristão é capaz de testemunhar mesmo frente às piores situações e amadurecer na fé. Enfim, a intenção de Deus é que ele aprenda uma grande lição através da provação. Sabe, ao se deparar com a dificuldade e sofrimentos, não fixe a sua atenção na perda ou na dor. Não se torne uma pessoa derrotada e amarga. Fixe sim os seus olhos em Deus, confie nele e permita que Ele manifeste a sua glória através de você. Ele sabe o que você está sentindo e Ele pode transformar o mal em bem, como está lá em Romanos 8:28, que a palavra diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Que eu e você, que nós possamos esperar no Senhor com paciência. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Amém, irmãos? É verdade que no meio das... Você ouviu quando eu falei no início que desde lá quando o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi ali para aquela cruz, ali começou todo o propósito na tua vida e na minha, Leonardo. E você prestou atenção como ele disse que muitas das vezes ele usa aquela nosso momento de dor, mesmo em meio à dor, mas o propósito dele está ali.
Ele tem o poder de transformar aquilo que está te trazendo dor em alegria. Ele tem o poder de usar aquilo que você está vivenciando para que você venha, aleluia, glorificar o nome dele. E ali você vai ver a diferença. Aleluia. Jonilson, para a gente encerrar, 1 João 5,14. João 5,14 diz assim, queridos: esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo, tem que estar de acordo com a vontade dEle, irmãos. E quando nós pedimos de acordo com a vontade dEle, é porque você está dentro do propósito dEle, né? É importante nós entendermos isso. Temos que pedir alinhados ao mesmo propósito que Deus. Temos que viver alinhados ao mesmo propósito de Deus, que Deus tem para nós. Os nossos desejos sejam os desejos de Deus. Irmão, mas os nossos desejos, sim, por que não? Mas dentro do seu propósito. Quando estamos dentro do propósito, pode ser sim, o nosso desejo ser o do Pai, primeiramente o dele e os nossos também depois. Aleluia. Os nossos propósitos têm que ser os propósitos de Deus. Por isso que eu digo, os nossos propósitos têm que ser os propósitos de Deus. Mas tem gente achando que Deus tem gente achando que Deus é o quê? É avô. Avô é que quando o neto pede, dá tudo, não é assim, Eliana? Mas Deus não é avô não, irmão. Deus é pai. Deus é pai, porque muitas das vezes se Deus fosse avô, não fosse pai, irmãos, já pensou, imagina aí como ia ser complicado? Porque eu ia querer tudo ao mesmo tempo. Senhor, eu quero outro emprego, eu quero outra casa. Então assim é um neto. Os netos no dia de hoje pede tudo aquilo, quando o vô é tão bom, irmão, que ele dá. Mas o Senhor é pai, Ele dá tudo aquilo que você está necessitando, conforme os propósitos dEle. Tem gente achando que Deus é avô, para dar tudo o que você quiser. Mas Deus é pai, Ele o ama e quer ver você bem. Por isso que Ele não dá tudo o que você deseja. O avô é que dá tudo que o neto deseja, né? Por isso que Ele não dá tudo o que você deseja, porque Ele sabe o que é bom para mim e para você. Vou repetir. Ele não dá tudo o que eu e você desejamos, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Quero aqui agradecer a oportunidade que foi me dada em nome do Senhor. Amém?